Como veem os cães o mundo? Os cães veem menos cores, mas a sua visão noturna é melhor do que a dos humanos e, embora só enxerguem distâncias mais curtas, são capazes de distinguir objetos em movimento com maior facilidade. Os cães veem o mundo de uma forma muito diferente da nossa. Como veem os cães o mundo? Não é nenhum mistério que a sua visão é muito diferente da nossa, mas as suas particularidades são mais difíceis de detectar se não for através de estudos comportamentais. Diz-se frequentemente que não veem muito bem e que dependem essencialmente do olfato, mas isso não está, de todo, correto. Os cães veem algumas coisas melhor e outras pior do que nós, simplesmente porque a sua visão evoluiu para satisfazer outras necessidades. A família dos canídeos é maioritariamente composta por animais caçadores, razão pela qual a sua visão tende a cumprir uma missão muito específica: identificar facilmente as presas, que se encontram frequentemente no meio da paisagem e em condições de luz muito variáveis. Por conseguinte, os seus olhos especializaram-se em distinguir objetos em movimento, sem prestar tanta atenção à sua cor ou nitidez. Um mundo com poucas cores. A diferença mais significativa entre a nossa visão e a dos cães é que eles distinguem menos cores, pois possuem apenas dois tipos de cones: as células fotorreceptoras responsáveis pela percepção da cor, enquanto os seres humanos têm três. Cada tipo de cone capta determinado comprimento de onda e a sua combinação forma um espectro de luz visível para cada espécie. Os cones dos olhos dos cães são especializados nos comprimentos de onda correspondentes ao azul e ao amarelo, razão pela qual uma cor se torna mais difícil de distinguir por eles para quanto mais destas se afasta. Por outras palavras, as cores que se encontram dentro dos limites destes comprimentos de onda, como cor de laranja e o verde, são percepcionados como amarelo, enquanto as que se afastam mais, como o vermelho ou violeta, assumem tons monocromáticos aos seus olhos. Os efeitos da criação seletiva. A segunda diferença importante entre a nossa visão e a canina é a acuidade visual, ou seja, a capacidade de distinguir diferenças pequenas com exatidão. Regra geral, os cães têm problemas em distinguir imagens a média e longa distância. O seu rácio na escala de Snellen, utilizada para medir problemas de visão, é de 20/75. Isto significa que, enquanto uma pessoa sem problemas de visão consegue distinguir um objeto nitidamente a cerca de 23 metros, um cão precisa de estar a cerca de 6 metros para o ver com a mesma nitidez. Daí a importância do olfato na sua vida. A sua acuidade visual também varia consoante a morfologia do crânio. Em particular, os cães de focinho comprido têm melhor visão periférica, até do 170º, do que os focinho curto, que ronda o 180º, semelhante à dos seres humanos. Isto deve-se ao formato diferente da sua fóvea, a zona da retina onde os raios de luz se focam, que é alongada nos canídeos, proporcionando-lhes um maior campo de visão. Séculos de criação seletiva tiveram efeitos adversos em algumas raças. Por um lado, a seleção para obter cães com focinho achatado para o mercado de animais de estimação encurtou a amplitude da sua fóvea proporcionalmente à diminuição do focinho. Por outro, a criação de cães de caça, com melhor visão, fez com que as raças de focinho comprido, mais próximas dos seus parentes selvagens no que diz respeito à forma do crânio, mantenham a sua capacidade visual intacta. Em contrapartida, os cães com o focinho achatado ganharam uma capacidade que influenciou seguramente a sua popularidade enquanto mascotes, uma melhor capacidade para estabelecer contato visual e focar aquilo que tem à sua frente. É por isso que estes cães costumam olhar diretamente para os seres humanos, enquanto os de focinho mais comprido têm uma tendência, mais ou menos acentuada, de olhar de soslaio ou inclinando a cabeça. Visão de caçadores. Os cães descendem de animais caçadores e isso influencia altamente dois aspectos: a capacidade de distinguirem objetos em movimento e de verem em condições de luz muito variáveis. Isto deve-se à sua maior densidade de bastões, outro tipo de células fotorreceptoras, responsáveis por captar a luminosidade. Como já dissemos, os cães têm dificuldades em focar corretamente a distâncias médias e longas, o que significa que padecem de uma certa miopia. No entanto, compensam essa deficiência com uma excelente capacidade para distinguir objetos ou seres em movimento. Isso deve-se à sua maior quantidade de bastões, que lhes permite processar as imagens com mais rapidez, podendo, por isso, detectar com maior facilidade alterações na posição de uma criatura ou objeto. É por isso que os cães preferem os brinquedos em movimento e parecem distingui-los com maior facilidade quando nos deslocamos, embora também o façam quando estamos parados.
tentando identificar se somos mesmo nós. Uma experiência demonstrou que um cão conseguia identificar os seus cuidadores a quase 1 quilômetro de distância se estes estivessem em movimento, enquanto essa percepção diminuiu para quase metade se estivessem parados. Visão noturna. Maior densidade de bastões também lhe permite ver em condições de luz mais variáveis. Enquanto outros mamíferos, como seres humanos e outros primatas, têm uma visão maioritariamente diurna e a sua pupila demora em mais tempo a adaptar-se a condições de baixa luminosidade, os cães e outros caçadores veem igualmente bem durante o dia e durante a noite. Além disso, os cães possuem duas adaptações que melhoram ainda mais a sua visão noturna. Por um lado, a sua pupila é muito grande em proporção à superfície total do olho, permitindo a entrada de muito mais luz e, por outro, possuem uma estrutura chamada tapetum lucidum, que reflete a luz depois de esta passar pela retina, fazendo-a passar uma segunda vez, fazendo com que a retina receba em duplicado. Embora os cães se tenham habituado a viver com os seres humanos há milênios, a herança dos seus antepassados continua a determinar a forma como veem o mundo. É por isso que gostam tanto de perseguir bolas, paus e frisbees, ou porque os cães de focinho pequeno parecem observar-nos com mais atenção.